Toda esperança está perdida. Essa é a mensagem dos soldados russos que lutam contra a Ucrânia no bolsão de Unikivka, Oblast de Sumy. Essas tropas passam fome e carecem de suprimentos e equipamentos. Nada que eles façam os salvará do ataque ucraniano, e Vladimir Putin não se importa. Longe de fazer o que pode para salvar seus soldados em Sumy, Putin abandonou suas próprias tropas. Cercados e condenados, esses soldados foram deixados para morrer na zona de morte da Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, que divulgou em 12 de outubro um relatório sobre Unikivka, Putin e a alta cúpula militar russa não estão agindo para impedir a situação. O veículo relata que a Ucrânia elaborou uma estratégia inteligente para lidar com as forças russas que vêm tentando criar uma zona de amortecimento em Sumy desde o início do verão. Em vez de enfrentar essas forças russas diretamente, a Ucrânia está criando bolsões de fogo. Esses bolsões são essencialmente zonas de morte. Embora não da maneira que se poderia esperar, Unikivka se tornou mais um desses bolsões de fogo. Como a Ucrânia cercou os soldados russos naquela vila, pode parecer lógico que a Ucrânia atacaria os soldados da Rússia assim que a vila fosse cercada. Porém, não é isso que faz. Segundo o Euromaidan Press, a Ucrânia aposta no longo prazo ao cortar todas as rotas de suprimento para Unikivka, impedindo a Rússia de salvar seus soldados na vila. Ela não faria isso, mas esse ponto será tratado depois no vídeo. A tática da Ucrânia parece ser enlouquecer os soldados russos cercados, com uma estratégia que está levando os soldados russos a matarem seus próprios companheiros por tentarem se render. O desespero agora reina em Unikivka. Tudo isso graças a uma fórmula simples, como relata a Euromaidan Press. Controle as linhas de comunicação russas, isole e faça os russos em Unikivka passarem fome. E então, transforme a armadilha em uma zona de morte, sem qualquer chance de evacuação ou rotação. É essa a fórmula. E está funcionando como um sonho. A Ucrânia está explorando uma grande falha na hierarquia militar russa. Render qualquer território que foi capturado está fora de questão para os comandantes russos, principalmente porque eles teriam que explicar o que aconteceu para Putin. Então, presos na zona de morte de Unikivka, na Ucrânia, os comandantes russos não permitem que seus soldados se rendam. Eles devem morrer assim como estão fazendo. Cortar as linhas de suprimento russas é uma tática comum dos ucranianos, e eles têm usado muito essa tática em Sumy. Em 25 de agosto, a Ucrânia emboscou o comboio que levava o tenente-general russo Exadula Abashev. O general estava a caminho de Sumy para ajudar a organizar a ofensiva de verão, que já estava fracassando naquela região, só para ele ser mutilado em um ataque de drone ucraniano. Curiosamente, a Ucrânia precedeu esse ataque destruindo uma ponte próxima a Unikivka. Isso indica que o que se vê na vila resulta de semanas de trabalho das forças ucranianas para isolar os soldados russos. O The Guardian informa que a Ucrânia também atacou trens que levariam suprimentos às tropas russas em Sumy. Mais uma vez, uma estratégia inteligente para cortar as forças russas do que precisam para atacar. A destruição das linhas de suprimento tem surtido grande efeito em Sumy. Agora, os soldados russos em Unikivka pagam o preço. Foi dito antes que a Ucrânia fez daquela vila uma zona de morte, mas não como se esperava. O país já falou sobre zonas de morte baseadas em drones no passado, com a teoria de que utiliza múltiplas camadas de drones para criar terras de ninguém ao longo das linhas de frente. Em setembro, a RBC Ucrânia noticiou que o país planejava criar uma zona de morte de 300 quilômetros na linha de frente, equipada com drones. Essa zona de morte serviria tanto como um sistema de alerta precoce para os defensores ucranianos, quanto como um meio de destruir soldados russos, antes de se aproximarem do território que querem conquistar. A Ucrânia criou uma versão reduzida dessa zona de morte em torno de Unikivka. Mas, enquanto começa a usar zonas de morte em outros lugares, como complemento aos ataques projetados para retomar territórios ocupados, a zona de morte em Unikivka tem como objetivo principal tornar impossível a fuga dos soldados presos. Isso significa que a Ucrânia não precisa atacar na vila. A imprensa Euromaidan explica por que a Ucrânia recusa essa ação. O layout aberto de Unikivka, com prédios espalhados e queimados, não oferece cobertura nem motivo para os ucranianos realizarem uma operação de assalto.
o que só resultaria em perdas em uma batalha de desgaste, que dificilmente pode ser vencida contra um oponente. Com mais tropas em terra, segundo o portal, a Ucrânia não tem interesse em lutar uma batalha que pode ser perdida para retomar sua vila perdida. Então, como mencionado anteriormente, está aproveitando o desejo russo de manter cada pedaço de território que reivindica. A Ucrânia parece permitir que a Rússia fique com Yunikivka, porque os soldados russos estão cercados. Eles não podem sair porque os drones da Ucrânia vão matá-los. Com suprimentos cortados, a Ucrânia nem precisa atacar. A Ucrânia só precisa aguardar os ocupantes de Yunikivka. Ou, talvez mais precisamente, deixar esses ocupantes morrerem de fome, até que não tenham outra escolha, a não ser se render ou morrer. A Euromaidan Press afirma que a Ucrânia tem vantagem em tudo, exceto na quantidade de soldados em Yunikivka. Também aponta que as forças da Rússia já tentaram avançar para fora de Yunikivka, mas esse avanço foi destruído pela Ucrânia. A Ucrânia agora mantém os soldados russos presos na vila que antes reivindicavam com orgulho. Assim, a Ucrânia pode usar tropas que enviaria para Yunikivka em outras áreas de Sumy. Enquanto isso, soldados russos na vila aguardam ajuda improvável e provavelmente morrerão de fome. Para muitos na Ucrânia, isso será justiça poética. Afinal, a Rússia tem um histórico de usar a fome como tática contra a Ucrânia. A Rússia não deixava soldados ucranianos passarem fome, mas atacava civis. Em junho de 2024, a Cable News Network informou que um grupo de advogados internacionais de direitos humanos acusou a Rússia de usar táticas de fome contra os civis de Mariupol. Durante os 85 dias da cidade em 2022, as descobertas faziam parte de um relatório de 76 páginas que detalhava como a Rússia atacou sistematicamente objetos indispensáveis à sobrevivência da população civil. Esses objetos incluem eletricidade, subestações e água, sendo esta última um sério problema para civis de Mariupol. Sem água, eles não podiam beber e tinham dificuldade para preparar muitos dos alimentos básicos à base de farinha que compunham suas dietas. Pode-se dizer que a Ucrânia está fazendo os soldados russos provarem do próprio veneno em Yunikivka. No entanto, parece que esses soldados não estão tendo a chance de provar quase nada graças à armadilha da Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, essa armadilha foi construída na estrada entre Yunikivka e o assentamento Sudza, em Sumy. Além disso, os assentamentos florestais que levam a Yunikivka agora estão cobertos de drones e sob a mira da artilharia da Ucrânia. Qualquer soldado russo que tentar escapar de Yunikivka por qualquer uma dessas rotas não vai durar muito. A Ucrânia garante a região ao sul da estrada já reivindicada, permitindo criar emboscadas para eliminar russos em fuga. No fim, a armadilha é sob controle. Quanto mais a Ucrânia avança na floresta perto de Yunikivka, menos opções restam à Rússia para evacuar seus soldados cercados. Tudo o que resta para a Ucrânia fazer é garantir e fortificar o assentamento próximo de Yablonivka, e a armadilha estará completa. Depois disso, a zona de morte se tornará inescapável. A Ucrânia nunca precisará atacar Yunikivka. Ela pode simplesmente esperar os soldados russos lá, forçando-os a se render ou tentar fugas suicidas. Nesse ponto surge uma pergunta natural. O que tudo isso tem a ver com Putin abandonando suas tropas? A resposta óbvia é que a Rússia faz pouco para resgatar as forças de Yunikivka, na Ucrânia. É verdade que a Ucrânia está tornando esse resgate muito difícil com o cerco à vila, mas a Rússia nem parece estar tentando. Parece que Putin deixou a vila e os soldados como causa perdida, concentrando-se em outras áreas de Sumy. No entanto, há mais. Segundo o Euromaidan Press, a Ucrânia afirma ter várias provas de que a Rússia pouco ajuda seus soldados em Sumy, sejam eles em Yunikivka ou nas áreas próximas que a Ucrânia está atualmente limpando. Entre os mortos, ucranianos acharam um celular com mensagens e vídeos de russos reclamando de fome, falta de rodízio e comandantes ignorando pedidos. Segundo o veículo, a Euromaidan Press divulga parte desses vídeos e mensagens. Diz que muitos dos soldados russos em Yunikivka agora falam sobre ataques de drones que nunca acabam. E comandantes indiferentes ordenam contra-ataques nas áreas próximas, que nunca funcionam.
Os soldados enviados nesses contra-ataques raramente retornam. O suprimento cada vez menor também é um grande problema, como já discutimos. Nem mesmo a rendição parece ser uma opção. O portal relata um vídeo em que 2 soldados russos tentam sair de Unikivka para se render às tropas ucranianas. Eles nunca chegam nem perto de conseguir. Ao caminharem para as linhas ucranianas com as mãos erguidas, drones russos lançam explosivos para impedir sua rendição. Isso é brutal, e esse é o exército de Putin. Não surpreende que os soldados cercados de Unikivka sintam não ter esperança. Estão sendo mortos ao tentar se render, e isso não é a primeira vez que ocorre. Em outubro de 2023, a BBTC informou que autoridades dos Estados Unidos da América acusaram a Rússia de executar soldados que tentassem recuar da batalha por Avdiivka. Nessa batalha, a Rússia perdeu 5.000 soldados, 125 blindados e equipamentos de um batalhão antes da queda do assentamento. No entanto, são as execuções dos próprios soldados que mais chamam a atenção. Isso retoma o que já foi dito sobre o desespero da Rússia em manter territórios conquistados. Se os comandantes do país estavam dispostos a matar seus próprios soldados ao tentar capturar um assentamento, não há chance real de que eles permitissem que suas tropas depois abandonassem uma vila. Os soldados da Rússia existem para lutar e morrer. Pelo menos na cabeça de Putin. Isso, junto com a aparente falta de intenção da Rússia em tentar resgatar Unikiva, mostra como Putin abandona seus próprios soldados. Isso explica o como, mas ainda resta a grande pergunta: por quê? A resposta pode ser que Putin simplesmente não se importa com seus soldados. Isso de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiha. Em junho, Sybiha foi ao X para rebater afirmações de Putin, destacando uma sobre os soldados russos. Mas de todas as declarações insanas de Putin hoje, uma sobre o pé do soldado russo se destaca. Na realidade, onde quer que um soldado russo pise, ele traz apenas morte, destruição e devastação. Sybiha disse que Putin não se importa com os soldados russos, cujos pés foram despedaçados por drones ucranianos. Ele é um assassino em massa do próprio povo. Ele já sacrificou 1 milhão de soldados russos em um banho de sangue sem sentido na Ucrânia, sem alcançar um único objetivo estratégico. 1 milhão de soldados, 2 milhões de pés. Os comentários de Sybiha foram feitos em resposta a uma declaração anterior de Putin de que qualquer lugar onde um soldado russo pise pertence à Rússia. Eu já disse antes, russos e ucranianos são um só povo, exclamou Putin. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Seguimos uma velha regra, onde um soldado russo pisa, aquilo é nosso. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia está destacando o quão ridícula é essa afirmação. Principalmente porque tantos soldados russos morrem em terras que dizem ser deles. E é isso que está acontecendo. Em massa, Sybiha diz que 1 milhão de russos são baixas da guerra na Ucrânia, mas esse número aumentou substancialmente desde então. O Ministério das Finanças da Ucrânia destaca isso, relatando que a Rússia perdeu 1.123.950 de seus soldados entre o início da invasão por Putin e 13 de outubro. Somente em 12 de outubro, 1.140 soldados russos foram sacrificados pela ambição de Putin. E ainda virão milhares ou até milhões, pois Putin não mostra intenção de parar. O líder russo aceita sacrificar soldados pelo controle da Ucrânia. E a terrível verdade é que a Rússia ainda está muito longe de conseguir o que quer. Segundo a Al Jazeera, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano. Apesar de grande parte desse território ter sido tomada no início da invasão, até uma estimativa de seu custo para a Rússia mostra que a estratégia de Putin foi ruim. Para cada % da Ucrânia que a Rússia conquistou, Putin permitiu que cerca de 56.197 de seus soldados fossem feridos, mortos ou capturados. Ainda restam 80% da Ucrânia. Se a Rússia repetir esses números para tomar o restante, terá perdido mais 4.495.800 soldados até que a Ucrânia esteja sob controle russo. Isso não é sustentável. Mas também não importa para Putin, porque qualquer ganho, por menor que seja, vale o sacrifício.
Segundo o Político, que escreveu em 13 de outubro, a Rússia está literalmente perdendo tropas por ganhos que chama de microscópicos. Durante os primeiros 8 meses de 2025, segundo o veículo, a Rússia perdeu 281.550 soldados por morte, ferimentos ou captura. O mais perturbador é o relatório da Mediazona e BBC, que mostra que a taxa de mortes em relação a feridos na Rússia é bem pior do que o esperado. Segundo o relatório, pela ausência de um sistema adequado de evacuação no campo de batalha, há só 13 feridos para cada morto. Isso mostra pouca sobrevivência dos feridos, que têm pouco treinamento em medicina tática e costumam ser deixados sem auxílio. A ausência de um sistema de evacuação dos soldados resume o que ocorre em Yunakivka. Putin não resgata esses soldados porque a Rússia não consegue romper as linhas ucranianas, apesar das dificuldades impostas pela Ucrânia. Não há evacuação. Putin e seus aliados se importam tão pouco com seus soldados que nem criaram planos claros para evacuá-los quando feridos. Por que Putin se preocuparia? Há milhões de russos que ele pode mandar para a linha de frente em vez dos que abandonou. Esse pensamento revela por que Putin aceita abandonar soldados presos na armadilha da Ucrânia. O presidente da Rússia trata seus soldados como carne de canhão. Para ele, as tropas presas em Yunakivka são apenas uma possível distração para a Ucrânia, permitindo avanços russos em outros locais. Mesmo adotando uma abordagem lenta em Yunakivka, a Ucrânia ainda envia soldados para cercar o assentamento. A Ucrânia ainda precisa usar drones e artilharia para cortar as rotas de fuga. Esses são recursos que a Ucrânia não pode usar em outro lugar em Sumy. E é isso que Putin realmente percebe. Putin não se importa se as tropas abandonadas morrerem. Para ele, significa apenas que a Ucrânia gastou mais munição. O uso de soldados como carne de canhão por Putin foi destacado em artigo de Leon Aron para o The Spectator em outubro de 2024. Ele ressaltou que a Rússia está invadindo prisões e recrutando jovens para lutar na Ucrânia. Ciente de que muitos enviados não voltarão, Leon Aron conclui perguntando: quantos milhares, ou talvez dezenas de milhares de jovens, morrerão antes que a Rússia se oponha à guerra? Leon Aron pergunta: até agora, protestos de mães e esposas russas não impedirão o Kremlin de transformar maridos e filhos em carne de canhão. Os soldados em Yunakivka são apenas números a somar àqueles que Putin já sacrificou. Como não são mais ameaça ofensiva, Putin aceita deixá-los morrer. Porém, Putin parece ignorar sua própria insensibilidade. Abandonar soldados enfraquece a força de combate da Rússia. Jack Watling, do The Guardian, destacou esse ponto em março de 2022 e suas palavras se mostraram proféticas. O tratamento severo da Rússia com seus soldados, antes oculto em pequena escala, agora trouxe consequências operacionais, escreveu Watling. Ele ressaltou que Putin e seus aliados não explicaram aos soldados como conduziriam a guerra após o fracasso da invasão inicial. A Rússia ficou com um exército despreparado logisticamente e psicologicamente para a guerra atual. O planejamento foi jogado pela janela. O ritmo lento após a invasão inicial mostrava um exército que não se importa com quem o faz funcionar. Nada mudou em 3 anos e meio desde que Watling escreveu isso. O avanço russo segue lento. Está perdendo mais soldados do que nunca, e Putin não parece se importar. Por isso, não há esperança para as tropas russas em Yunakivka. Por design, toda a guerra de Putin contra a Ucrânia girou em torno de sacrificar soldados para obter ganhos. Os soldados de Yunakivka conseguiram um pequeno avanço. Agora, estão pagando um preço terrível, porque Putin não deixa seus soldados fazerem nada além de segurar ou lutar, mesmo sabendo que não tem chance de vencer. A baixa moral russa pode ser o que acabará desfazendo os planos de Putin. Na verdade, esse mesmo problema pode estar a caminho de causar o colapso do exército russo. O exército de Putin está perdendo soldados, já que 70 mil soldados russos desertaram devido ao tipo de tratamento ao qual Putin os submete. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo o que está acontecendo na direção de Sumy.